Boa noite, nossos amigos e demais companheiros interessados nos estudos do Espiritismo. Voltamos a apresentar o programa Encontro com o Espiritismo. E hoje, dia 28 de novembro de 2020, antes de iniciar a abordagem do tema, nós consultamos aqui o nosso e-mail e detectamos algumas perguntas de pessoas que manifestam muito interesse pelos estudos do Espiritismo. E a primeira pergunta que esse cidadão nos faz é: o Espiritismo também tem uma teologia como as igrejas? A pergunta é esta: o Espiritismo também tem uma teologia como as demais igrejas, as religiões? O Espiritismo, embora não seja uma religião, igreja, não é? Ele tem a sua teologia. Mas antes de explicar à luz do Espiritismo a teologia, é interessante a gente saber o que significa a palavra teologia, apenas para esclarecimento do público, das pessoas que ignoram o que é teologia, a palavra teologia. Teologia significa o estudo de Deus, o estudo das coisas de Deus. E o Espiritismo, nesse sentido, tem também a sua teologia, mas não é uma teologia dogmática, baseada em dogmas, em rituais, em milagres. Não é uma teologia baseada nesse sentido. Que essa teologia é a teologia ligada às religiões, às igrejas. Mas o Espiritismo tem a sua própria teologia no sentido de estudar as coisas de Deus. E esse livro de teologia está no Livro dos Espíritos, é o Livro dos Espíritos. Se você quiser estudar a teologia espírita, está no Livro dos Espíritos, em conexão com o Evangelho segundo o Espiritismo. Aí nós temos o estudo da teologia espírita, ou seja, o estudo de Deus e da sua criação, no livro dos Espíritos. E a segunda pergunta que nós acusamos aqui, que é também do mesmo cidadão, ele pergunta: o espírito, para chegar à perfeição, o espírito, para chegar à perfeição, passa por quantas reencarnações? Essa é a pergunta do mesmo cidadão. Olha, depende do interesse do espírito, depende do esforço pessoal de cada espírito, porque o espírito, diante da natureza, ele é um aluno, nós somos alunos, para fazermos aprendizado. E ora estamos no corpo material para aprendizado. E de repente partimos para o mundo espiritual. Tudo isso tem efeito de aprendizado, porque esse aprendizado está ligado às reencarnações. Se o espírito é bem aplicado em obediência à lei de Deus, se é um espírito esforçado na prática do bem e no desenvolvimento da parte intelectual e, sobretudo, da parte moral, das virtudes,
esse espírito progride mais depressa e diminui a quantidade de reencarnações, porque é justamente esse interesse que esse espírito tem de progredir na parte intelectual da inteligência, nesse desenvolvimento, e no desenvolvimento da prática das virtudes, da moral, aí ele vai crescendo espiritualmente e chega à perfeição mais depressa como um bom aluno, um aluno bem aplicado, chega mais depressa do que um aluno relapso, aquele que se descuida da sua evolução, aquele que permanece por muito tempo indócil, ou seja, desobediente às leis de Deus. Estes espíritos, eles prolongam o número das suas reencarnações. Mas aqueles que são obedientes são ao contrário, não são relapsos, que se esforçam na prática do bem e no desenvolvimento da parte intelectual também, para atingir a sabedoria. Então esses espíritos atingem a perfeição muito mais rápido. Que nós sabemos que a perfeição do espírito, ela não é infinita, mas é quase infinita. E depois que o espírito atinge a sua perfeição, que se torna um espírito puro e imaculado, no nível de Jesus, aquele que passou aqui pela terra, não reencarna mais, porque está isento das reencarnações em corpos materiais. Nós vemos essa explicação do Livro dos Espíritos, na questão 112, que os espíritos superiores respondem a Kardec que quando o espírito se torna puro, a pureza é dele, ele é que atinge a pureza nos seus aprendizados, conforme a pergunta. Quando ele atinge a pureza, ele fica isento de reencarnar em corpo material e passa a trabalhar no ministério celestial, colaborando com Deus na organização e na administração universal. Esse é o espírito puro. E Allan Kardec, na questão 226, do mesmo livro dos Espíritos, os Espíritos respondem e Allan Kardec faz um adendo, um aditivo de explicação, repetindo que os Espíritos, na questão 112, declararam a ele o espírito puro, que atinge a pureza, ele não reencarna mais em corpo material, está isento. Então, é dentro desta pergunta. As reencarnações, elas não têm uma quantidade estabelecida, aumenta o número de reencarnação, ou diminui, ou se reduz, de acordo com o aprendizado, o aprendizado do espírito em ser obediente, não é, às leis de Deus, ser obediente às leis de Deus, dócil aos conselhos dos bons espíritos, seus anjos da guarda, que são espíritos elevados que receberam a missão de Deus para nos dirigirem. Se nós somos obedientes a esses espíritos, aí enveredamos pelo caminho do bem e atingiremos a perfeição mais depressa. Essa é a resposta à pergunta do nosso irmão. E temos aqui a terceira, olhando para o relógio porque ele é materialista. E temos aqui a terceira pergunta, que é do mesmo irmão. Ele pergunta: quantos tipos de loucuras existem? Quantos tipos? Existem dois tipos de loucura. Existe a loucura com lesão e a loucura sem lesão. A loucura com lesão no cérebro, ela consiste em o espírito reencarnado já renascer como prova e como expiação, com uma lesão no cérebro que lhe gera aquela loucura. Não é por acaso que aquele espírito está reencarnado, volta, claro, como uma criança, e o cérebro já vem lesado,
Aí provoca depois a loucura, porque o espírito que ali está reencarnado não encontra facilidade para se comunicar como um espírito que não tem essa lesão no cérebro. Porque o cérebro ele é apenas um instrumento do espírito reencarnado. Se o cérebro está lesado, a alma não se manifesta bem. Da mesma forma que um instrumentista, um clarinetista, um violonista, um violinista, ou qualquer instrumentista, ele não toca bem através de um instrumento, no caso o cérebro. Ele não toca bem por um instrumento que está desmantelado. Ele não toca bem no piano, que está desafinado, ou sem algumas teclas. Então o piano, o instrumento musical, representa o cérebro. E o pianista, o artista, representa a alma. A alma não pode funcionar bem se o cérebro está lesado. Mas é uma prova e uma expiação para aquele espírito que está ali encarnado naquele corpo. E o outro tipo de loucura é a loucura sem lesão no cérebro. Essa loucura é gerada por um espírito mau, ou muitos espíritos. No verdadeiro condomínio espiritual, é um condomínio ao cérebro do indivíduo. Ele não está lesado, é uma pessoa que tem o cérebro sadio, mas o espírito que está ao lado dele provocando aquela obsessão é que deixa ele louco. Se esse espírito, esses espíritos que estão atingindo essa criatura, atingindo o cérebro dela, a mente dela, se esse espírito for doutrinado, educado, e ele desistir dessa vingança, o louco, aquele que se chamava louco, que não é louco, ele volta a recuperar a sua sanidade mental, espiritual, ele volta a ser sadio, porque a loucura não é com lesão no cérebro, é sem lesão, gerada pelo espírito perseguidor, o espírito mau. Isso é a visão, é a análise que o Espiritismo faz para nós. E de modo que a outra pergunta, que é da mesma criatura, do mesmo irmão que é interessado nos estudos do Espiritismo. E ele então pergunta: existem mortes prematuras? Existe sim, morte prematura. Quando nós abusamos da saúde que Deus nos deu a saúde para usarmos a saúde e não para abusarmos dela. Quando alguém abusa da saúde, como consequência, como colheita de uma semeadura, que é o abuso da saúde, vem ou pode vir uma morte prematura. Quer dizer, não estava no tempo designado para essa pessoa morrer, partir para o mundo espiritual, mas ela apenas apressou que no mundo espiritual, pelo abuso, pode ser reconhecida essa pessoa que chega no mundo espiritual como um suicida indireto. Ele não botou uma corda no pescoço, ele não atirou no ouvido, ele não tomou uma dose de veneno, chama-se o suicídio violento, mas ele se matou pouco a pouco, pelos abusos, através dos vícios, principalmente o vício da droga e o alcoolismo. Aí ele teve uma morte prematura, entra no mundo espiritual como um suicida indireto. E ele vai naturalmente responder por isso aí, que são as consequências do abuso que ele cometeu aqui na Terra. Que voltamos a dizer, Deus nos concede a saúde. Quando nós abusamos dela, aí teremos que prestar conta, vem a consequência, porque tudo na vida tem uma resposta, tudo. Se nós praticamos o bem, se nós preservamos a nossa saúde, a nossa tendência é, ao invés de vivermos 50 ou 60 anos, viveremos até 100 anos e até mais de 100 anos. Mas se nós abusamos pelos vícios,
abusamos da saúde, aí nós temos o livre-arbítrio, a livre vontade para fazer escolha da nossa vida, uma escolha para enveredarmos por um caminho de vícios, e é através dele que nós abusamos da saúde, e como consequência vem a morte antes do tempo, a morte prematura. Mas se nós enveredarmos pelo caminho do bem com esse mesmo livre-arbítrio, prolongaremos o tempo de existência aqui na Terra. É uma questão muito lógica. E voltamos a dizer, tudo isso pertence à lei de ação e de reação. Pertence à lei universal de semear e de colher. Colheremos os frutos daquilo que nós semeamos. Isto em todos os sentidos da vida. Pagamos pelo que compramos. Aí nós pagamos, porque tudo tem uma resposta na vida. É a lei de ação e de reação. A lei de semeadura, que é livre, a semeadura é livre pelo livre-arbítrio. Nós escolhemos o caminho que quisermos. É livre, mas a colheita é obrigatória. É isto que nos ensina o Espiritismo. Então, nossos caros amigos, nós tivemos o prazer de apresentar hoje o programa Encontro com o Espiritismo, mas nós já atingimos o tempo que nós mesmos determinamos para o nosso programa Encontro com o Espiritismo, através dessas 4 perguntas que acreditamos, atendemos a curiosidade, não bem assim, mas o desejo de esclarecimento deste cidadão em nosso e-mail. Muita paz para todos e voltaremos com o nosso programa Encontro com o Espiritismo, que é uma produção da Associação Espírita Adolfo Bezerra de Menezes, aqui da cidade de Limoeiro, Pernambuco. Muita paz e até a nova edição de Encontro com o Espiritismo.